Nesta aula seguiremos com o nosso estudo a respeito de trigonometria e iremos ver hoje aqui o comprimento de um arco. Então vamos lá. Quando medimos o comprimento de um arco, a unidade de medida utilizada é a mesma do raio, é o metro, centímetro, milímetro, ou seja, tanto os múltiplos quanto os submúltiplos do metro. Então vamos considerar essas três circunferências, cada uma contendo um arco diferente. Observamos o seguinte: o comprimento de um arco depende da medida do raio considerado. Eu tenho aqui três arcos, os arcos AB, CD e EF. O arco AB tem medida L1, o arco CD tem medida L2 e o arco EF tem medida L3. Vejam que todos eles têm aqui um ângulo central considerado como 45 e observamos que tanto o arco AB, CD e EF medem cada um 45 graus ou em radiano π sobre 4 rádio. Mas o comprimento são diferentes. Por que o comprimento é diferente? Porque ele depende do raio. Então, L1 vai depender do raio 1, L2 vai depender do raio 2 e L3 vai depender do raio 3. E assim, né, se eu tivesse mais circunferências e mais arcos ali, elas dependeriam dos seus raios. Vamos calcular aqui então a medida do arco AB. Vamos considerar a seguinte relação. A gente considera uma circunferência tendo 360 graus e o seu comprimento dado por 2π vezes o seu raio. Olhando para a primeira circunferência, que é a menor de raio 1, então o comprimento dela será dado por 2π vezes o seu raio. E aí vamos pegar o arco que tem comprimento 45, ou seja, a medida do arco é 45 e tem comprimento L1. A gente pega essa razão, 360 para 45, e a medida da circunferência para a medida do arco, 2πr1 dividido por L1. 360 por 45 dá 8, então 8 é igual a 2πr1 dividido por L1. Eu vou multiplicar, passar o L1 multiplicando e o 8 dividindo, a gente vai obter L1 igual a 2πr1 dividido por 8. Dá para simplificar em cima e embaixo por 2, a gente vai obter então L1 igual a π sobre 4r1. Se a gente repetir esse procedimento para os demais arcos, vamos chegar na mesma conclusão. A única coisa que vai mudar aqui são os índices tanto do R2 quanto do L2. Aqui era R1, aqui virou R2 e aqui virou L2. A proporção ainda se mantém, o ângulo aqui de 45 se mantém e o procedimento da conta também se repete. A gente chega então em L2 igual a π sobre 4 vezes o raio 2. Repetindo esse procedimento para EF, a gente chega na mesma conclusão, a gente só troca aqui o raio 1 pelo raio 3 e o L2, melhor, o L1 pelo L3 e assim por diante, a gente chega na conclusão que L3 é igual a π sobre 4 vezes R3. Então, mantida fixa a medida dos ângulos central, o comprimento de um arco é diretamente proporcional ao raio da circunferência que o contém. Então, se a gente mantém o ângulo central aqui fixo, a gente chega nisso aqui, que L1 dividido por R1 é igual a L2 dividido por R2 e L3 dividido por R3. E a proporção que encontramos aqui é exatamente a medida do ângulo central em radianos π sobre 4. Ok? Vamos ver aqui então, de uma forma geral, o seguinte. Em geral, podemos escrever. Se a gente tem uma circunferência de centro O, o raio aqui valendo R, e um ângulo central alfa, esse arco AB, que tem comprimento L, a gente pode calcular esse comprimento da seguinte maneira. Alfa é igual a L dividido por R. Então, o ângulo central ele é dado por L, que é o comprimento do arco, dividido pelo raio. Onde a alfa mede a medida do arco em radianos e L é o comprimento do arco e R é a medida do raio da circunferência. Então a gente tem essa relação básica aqui, iremos ver a aplicação dela em dois exercícios agora. Determine em radianos a medida do arco AB de comprimento 10 cm contido na circunferência de raio igual a 5 cm. Então vamos considerar a alfa que queremos encontrar, L vale 10 cm, R vale 5, substituindo na fórmula alfa igual a L dividido por R, alfa igual a 10 por 5, alfa vale 2 radianos. Lembrando que a resposta sempre será dada aqui em radianos. Então temos aí o valor do nosso alfa. A número 2 pede o seguinte: determine na figura abaixo o valor de alfa e de L. Temos aqui o ângulo central valendo alfa. Esse primeiro arco aqui tem raio 2,5, o segundo raio tem o raio valendo 6 e o segundo arco aqui tem medida valendo L. E esse aqui 5,25. Vamos então começar a encontrar o valor de alfa. A alfa vai ser dado por L1 dividido por R. Eu coloquei esse 1 aqui só para diferenciar desse L aqui. Então, esse L1 é esse comprimento de 5,25 aqui. Então, alfa é igual a 5,25 dividido por 2,5, que é o primeiro raio. Aqui iremos escrever na forma de fração, para facilitar as nossas contas, ou vocês podem dividir na forma decimal mesmo. Eu prefiro fazer assim. 525 dividido por 100, dividido por 25 sobre 10. Conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Vamos simplificar 525 por 25 e 10 por 100. E aí obtemos 21 sobre 10. 21 sobre 10 é 2,1. Então, o alfa aqui vale 2,1 radianos. Agora, vamos encontrar o valor de L. Vamos considerar, então, esse valor aqui para alfa, que é o ângulo central aqui. Então, veja bem.
Utilizando a fórmula novamente, alfa igual a L sobre R, vamos então isolar o nosso L, que L é igual a alfa vezes R. O alfa já foi dado, 2,1, e o raio vale 6, então temos 2,1 vezes 6, que é igual a 12,6 centímetros. Então tá aí dois exemplos da aplicação do cálculo do comprimento de um arco.